Olá, povo querido, graças a Deus. A paz a todos, Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero aqui trazer uma mensagem ao seu coração, falar aqui um pouco de chance, um pouco de oportunidade, a qual Deus continuamente tem nos dado todos os dias, embora muitas pessoas elas não conseguem perceberem, as oportunidades, as chances grandiosas, as quais no dia a dia Deus ele tem nos dado. E aqui em Gênesis, capítulo 27, versículo de número 1, diz assim: Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú seu filho mais velho, e lhes disse: Meu filho, respondeu ele, eis-me aqui, ou aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e foi-se a Esaú ao campo para apanhar caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traz a caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras, com que te ordeno: vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma comida saborosa, comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-las a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dá-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Respondeu-lhe sua mãe: Caia sobre mim esta maldição, meu filho. Atende somente o que te digo. Vai e traze-me. Ele foi, tomou-os e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, vestiu a Jacó, seu filho mais novo, com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te, come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? E ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhes disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e os abençoou e lhes disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou. Eu vou parar um pouquinho aqui para mim concluir a mensagem. Você percebe que Isaque ele já está entrando em dias, os seus olhos já não mais enxergam perfeitamente como nos seus dias anteriores. Então Isaque chega para Esaú, seu filho mais velho, e manda que Esaú prepare uma caça.
e que daquela caça Esaú fizesse uma comida saborosa. E aquela comida saborosa, segundo a palavra de Deus, era para que quando Isaac as comesse, o abençoasse a Esaú, para que Esaú pudesse ser o chefe daquela casa, para que Esaú pudesse liderar naqueles dias com a bênção de Isaac, seu pai. Mas você percebe que Isaac queria abençoá-la a Esaú, porém Deus queria abençoá-lo a Jacó. E como Deus não confunde, como Deus não entrega nas mãos de outra pessoa aquilo que Ele prepara com alguém, você percebe que Deus permitiu que Jacó usasse uma estratégia com a sua mãe Rebeca, para que Jacó recebesse aquela bênção no lugar de Esaú. Como falei anteriormente, esta bênção, Isaac queria abençoar a Esaú, mas esta bênção, com a mesma, Deus queria abençoá-lo a Jacó, como abençoou. Então Isaac fala para seu filho Esaú: pega as tuas armas de caça e traz a caça e prepara uma comida saborosa. E quando você fazer essa comida saborosa e eu a comer, eu te abençoarei na presença do Senhor. Rebeca, esposa de Isaac, mãe de Esaú e mãe de Jacó, ouviu a conversa, chegou para Jacó e disse: teu pai disse que vai abençoar a Esaú, mandou que ele prepare uma caça e faça uma comida saborosa, mas enquanto Esaú está no campo, pegue 2 bons cabritos e traz, que eu vou preparar, você vai levá-lo para o teu pai, essa comida saborosa, e você vai ser abençoado no lugar do teu irmão. Você percebe que aqui houve uma falha da parte de Esaú, porque Jacó já nasceu grudado no calcanhar de Esaú, você conhece muito bem a história. E as armas a qual Isaac mandou que Esaú usasse para caçar essa caça no mato, era para que Esaú usasse a seu favor, mas ele usou contra si próprio, porque ele foi procurar aquela caça para preparar saborosa comida, e ele demorou enquanto procurava aquela caça, e essa demora da parte de Saul foi o bastante para que Jacó recebesse a bênção no lugar dele. Ou seja, aquela saborosa comida a qual Esaú ia preparar para o seu pai, por causa dessa saborosa comida, Jacó acabou recebendo a bênção no lugar de Esaú. Em outras palavras, cuidado com as comidas saborosas, as quais você recebe de outras pessoas. Porque tem comida que recebemos da mão de pessoas, ou tem coisa que nós nos alimentamos, que determinadas coisas, a quais muitas pessoas têm se alimentado, tem feito com que algumas pessoas fizessem com que elas perdessem a bênção, e essa bênção fosse entregue nas mãos de outros. Como aqui a bênção que Isaac queria abençoar a Esaú, Deus abençoou a Jacó, pelo fato de Esaú não estar preparado, porque Esaú não estava preparado. Porque Esaú simplesmente foi preparar aquela saborosa comida, e por conta dessa saborosa comida, Esaú acabou atrasando. E como Esaú demorou, Jacó recebeu esta bênção no lugar dele. Então, há determinadas coisas que nós nos alimentamos, como por exemplo, determinadas coisas que ouvimos da parte das pessoas, determinadas coisas que muitos ouvem da parte do mundo, não só enfraquece espiritualmente, como também acaba impedindo de algumas pessoas serem abençoadas. Dependentemente do que você está se alimentando, você deve ser cauteloso, você deve ser vigilante, porque tem coisa que nós nos alimentamos, há determinadas coisas que a gente não se alimenta, há determinadas coisas que nós nos alimentamos, que impede de alguma dessas determinadas coisas ser um obstáculo, que muitas vezes alguma dessas determinadas coisas se torna um obstáculo para que a gente não receba a bênção da parte de Deus na nossa vida. E essa saborosa comida que Esaú foi preparar, por conta dessa saborosa comida, Jacó recebeu a bênção no lugar de Esaú. Então cuidado com a saborosa comida, porque a gente valoriza muito o que os outros fazem e a gente desvaloriza demais aquilo que nós mesmos fazemos. Ou seja, muitas vezes a gente dá importância para os outros e acaba esquecendo de nós mesmos. Esaú se preocupou em preparar aquela comida, em vez de chamar Jacó para ir junto, deixou Jacó em casa. Acabou Jacó recebendo no lugar de Esaú o que era para Esaú ter recebido. Aí para mim, você que vai ver essa mensagem, Deus está procurando pessoas para abençoá-lo.
Deus está procurando pessoas para honrá-lo, mas pessoas corajosas, pessoas de fé, pessoas que não têm medo de lutar pela bênção, pessoas que não desistem da vitória, pessoas que não desistem dos seus planos, dos seus projetos. Ei, deixa eu te falar uma coisa, agarra a bênção, segura a bênção nas tuas mãos, não deixa escapar, segura com as duas mãos, mas segura com toda a tua força e não deixa sair pelos teus dedos. Aquilo que Deus te prometeu, você não pode deixar se perder, você não pode dar uma de Esaú e deixar que o vento leve, você não pode dar uma de Esaú e por conta da saborosa comida, onde você usa suas armas não a seu favor contra você. Por essa razão muitas pessoas têm passado despercebido e outros têm recebido no lugar de algumas pessoas o que era para algumas pessoas estar recebendo. Essa bênção, Isaac queria abençoar Esaú, mas Esaú estava despreparado, conforme o mesmo Gênesis 27:40. Isaac falando aqui para Esaú: viverás da tua espada e servirá a teu irmão, quando porém te libertares, sacudirá o jugo da tua serviço. Ou seja, Esaú não era liberto. Por não ser liberto, Deus não honrou a fé de Esaú, e sim honrou a Jacó. Ou seja, a bênção era para Jacó, a qual Isaac queria entregar para Esaú. Mas como Deus não confunde, Deus entregou a bênção nas mãos da pessoa certa. E o fato de Esaú perder essa bênção era o fato dele não estar preparado, ele ainda não era liberto, e foi por conta de uma saborosa comida. Enquanto ele preparou essa saborosa comida, foi o tempo de Jacó vir receber a bênção no lugar dele. Não se distraia, não se distraia com determinadas coisas que talvez tenha te alimentado. Tem pessoas que têm se alimentado de engano, tem pessoas que têm se alimentado muitas das vezes de mentira. E quando eu me alimento de engano, eu vou estar alimentando aquele sentimento enganoso dentro de mim, acreditando que a minha vida vai mudar em alguns aspectos. E se a pessoa ela não ficar atenta, se a pessoa não vigiar, se a pessoa continuar distraída, ela não vai ter a fé honrada, como foi o caso de Esaú. Esaú estava distraído. Jacó já nasceu grudado no calcanhar dele. Qual era o dele? Ter chamado Jacó para ir procurar caça com ele. Ele deixou Jacó em casa. Foi o tempo que Jacó precisou para planejar tudo. Ali foi uma estratégia de Deus para que Jacó recebesse aquela bênção no lugar de Esaú. Então cuidado com o que você está se alimentando, porque o fato dele preparar saborosa comida, ou por conta dessa saborosa comida, acabou Jacó recebendo o que era para Esaú ter recebido. Por conta de Esaú ter ido se alimentar, ou ter se alimentado de coisas que ele não deveria. E talvez você está se alimentando muitas vezes de engano. Talvez você está se alimentando dos teus próprios desejos. Talvez você está se alimentando com as tuas próprias vontades. Talvez você está se alimentando com o seu próprio querer. Talvez você está se alimentando de um sentimento enganoso no teu coração. Talvez você está se alimentando de desânimo. Talvez você está se alimentando de alguma coisa semelhante. E essas coisas semelhantes que aqui eu citei, quando nós nos alimentamos delas, por conta dessas coisas erradas as quais a gente nos alimenta muitas vezes, essas coisas impedem de recebermos na nossa vida a bênção da parte de Deus. Como Esaú, se alimentou do que ele não deveria, ou seja, por conta da comida saborosa, Jacó recebeu o que era para Esaú ter recebido. Tem pessoas que se alimentam com as músicas do mundo, pessoas da igreja. Tem pessoas que estão dentro da igreja e se alimentam de ódio. Tem pessoas que se alimentam muitas das vezes do pecado. Tem pessoas que se alimentam de tudo quando se trata de relacionar do mundo. E quando eu me alimento de alguma outra coisa que não seja da verdade ou da palavra de Deus, quando eu me alimento de qualquer outra coisa que não seja da verdade de Cristo, de se tratar de ser vigilante, acaba muitas vezes outra pessoa recebendo no meu lugar aquilo que era para eu ter recebido. Usa tuas armas a teu favor. Esaú usou as armas contra si mesmo. Quando Isaac mandou que ele pegasse as armas, foi procurar caça, era para ele ter usado isso como estratégia a seu favor. Ele simplesmente, em vez de usar a seu favor, usou contra si mesmo. E o fato de ele usar contra si mesmo, Jacó aproveitou a oportunidade. Você tem que começar a usar estratégia, usar tuas armas a teu favor. Você tem que começar a usar estratégia de vencedor, estratégia de vitorioso. Aliás, eu oro para que Deus te dê estratégia, para que você possa vencer na vida, não deixar ser vencido, para que você seja vitorioso e não derrotado. Porque tem pessoas que infelizmente o diabo está conseguindo parar. Tem pessoas que o diabo está conseguindo dominar. Tem pessoas que o diabo está conseguindo prender, o diabo está conseguindo tirar as forças, o diabo está conseguindo colocar algumas pessoas em prisão,
Sabe por quê? Pelo fato das pessoas não estar usando suas armas de guerra a seu favor próprio, está usando contra si mesmo, como foi o caso de Esaú. E acabou Jacó recebendo no lugar de Esaú o que era para Esaú ter recebido. Claro que era a estratégia de Deus para abençoar a Jacó. Mas se Jacó não tivesse distraído com aquela saborosa comida, se ele não tivesse distraído, talvez ele poderia ter recebido a bênção. Mas ele se distraiu, ele atrasou, ele demorou. O fato dele demorar, outro recebeu no lugar dele. Não se distraia. Cuidado com o sabor da comida, com a comida saborosa. Não a que você faz, mas aquela que os outros te oferecem. Pode ser perigosa. As pessoas com quem você conversa, talvez um pregador a quem você ouve, porque tudo aquilo que você ouve vai te alimentar. Com uma novela, por exemplo, tem muitos crentes que assistem novela errado. O diabo da novela vai acabar numa cena onde você vai querer assistir amanhã para saber qual é a continuação. Uma série, um filme, assim por diante. Então pergunta a você que vai ver essa mensagem: do que você está se alimentando? Porque independentemente das coisas às quais você está se alimentando, duas coisas vai te acontecer: ou vai te santificar, ou vai te contaminar. As coisas das quais você está se alimentando, quando eu falo de se alimentar, não estou apenas falando do alimento físico, também estou falando espiritualmente. As pessoas que você ouve, está te alimentando, ou melhor, está te santificando ou está te contaminando? Nós vivemos época onde os cristãos, no geral, em todo o Brasil, eles são mais contaminados do que santificados, por conta das coisas as quais eles ouvem. Eu pergunto a você, as coisas das quais você está se alimentando, está te santificando ou te contaminando? Você está usando as armas de guerra a teu favor ou contra você? Não se distraia, cuidado com o sabor da comida, porque o sabor da comida fez com que Jacó recebesse no lugar de Esaú o que era para Esaú ter recebido. Por quê? Porque Esaú se distraiu por conta da comida saborosa. Cuidado com a comida saborosa. A comida saborosa, ela pode tirar a bênção de alguém, ela pode acabar muitas vezes com uma família e acabar muitas vezes até com a vida de algumas pessoas. Depende de você, se você está distraído ou se você está atento com a comida saborosa. Tá bom, queridos? Esteja atento e não se distraia, porque o diabo trabalha para nos distrair, simplesmente para que a gente se distraia com a comida saborosa, para que outro receba no seu lugar aquilo que Deus preparou para você. Então não se distraia. Deus está procurando pessoas que estão atentas, pessoas que estão prontas, como Jacó e não como Esaú, para que ele possa abençoar e para que ele possa honrar a fé dessas mesmas pessoas. Como eu te mostrei lá no versículo 40, Esaú não era liberto, por isso Jacó recebeu no lugar dele. Deus está procurando pessoas preparadas para que ele possa honrar, assim como ele honrou Jacó. Eu oro para que você seja uma dessas pessoas. Acredite, se você for uma dessas pessoas, o céu já se abre sobre a sua vida e Deus vai transbordar teu celeiro no nome do Senhor Jesus. Tá bom? Eu quero orar por você. Querido Deus e amado Pai, ó Deus eterno, sublime, Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, o Senhor que está acima de tudo e de todos. Meu Deus, eu oro por esta pessoa que me acompanha em oração agora. Eu intercedo por este homem, por esta mulher. Eu intercedo, meu Pai, por esta alma que está aflita do outro lado. Essa alma, Senhor, que se encontra agonizando. Esta pessoa que não tem força, que o diabo a lançou em prisão. Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita, meu Deus, esta pessoa e abre, meu Deus, a mente e o coração para que ela possa entender a Tua mensagem. Meu Deus, leva esta pessoa a entender, meu Deus, a mensagem do Senhor, para que ela entenda que ela não pode aceitar, meu Pai, ser vencida pelos adversários. Ela não pode, meu Deus, aceitar ser vencida pela comida saborosa a qual Saul deixou ser vencido. Meu Pai, não deixe que o que o Senhor preparou para esta pessoa que chegue na mão de outro, entrega para esta pessoa. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, visita esse que ora comigo no quarto de oração, esta pessoa que me acompanha no trabalho, que me acompanha em casa, em algum lugar. Meu Deus, que o Teu poder os alcance. Meu Deus, que os doentes sejam curados, que os encarcerados sejam livres, que os viciados sejam libertos, os que estão fracos que recebam força, que os desempregados as portas se abram. Sopra o vento do Teu Espírito na UTI, no hospital. Sopra, meu Pai, o vento da cura, o vento da restauração, do milagre. E cura os doentes, meu Pai, liberta a criatura que vive à base de medicamento. Esta pessoa que sofre com insônia, enxaqueca, catarata, labirintite, a miopia.
Esta pessoa ela sofre, meu Deus, com a diabetes, a pressão alta, o colesterol. Senhor, remova o espírito de doença, de enfermidade. Meu Deus, e que esses que me ouvem, que sejam curados, que sejam livres, que sejam alcançados, que sejam transformados, que sejam purificados de toda enfermidade e que receba restauração, que receba a cura, que sejam completamente livres no nome do Senhor Jesus Cristo. Remova as dores do corpo, remova a hernia de disco da coluna, remova a tristeza do coração, a fraqueza espiritual, remova, meu Deus, o desânimo. Meu Pai, alcança todos aqueles que me ouvem no nome do Senhor Jesus. Que teu poder os alcance, que haja milagre, que haja curas e maravilha, e que teu nome, meu Pai, seja glorificado na vida de cada uma destas pessoas. Meu Pai, cura eles, Senhor, isso é o que eu te peço, e assim já te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vou ficando por aqui, mas só reforço o que eu acabei de trazer na mensagem de Cristo. Fique atento, seja vigilante. Não seja como Esaú, que se distraiu com a saborosa comida e outro acabou recebendo no lugar dele o que era para ele ter recebido. Por quê? Porque ele estava despreparado. E por que ele estava despreparado? Porque ele estava distraído. Acabou recebendo no lugar de Esaú a bênção que para ele estava preparada. Então esteja atento, porque Deus vai te dar oportunidade. Deus vai te dar chance de vencer, chance de crescer, chance de ser colocado no lugar de destaque, na posição de destaque na vida. Mas essa chance, essas oportunidades, só para aqueles que estão atentos, para que quando essas oportunidades aparecerem, que não vai demorar, você esteja pronto para ocupar essas posições, no nome do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.